Bom dia. Já ouviu falar hoje de manhã bastante sobre viver, sobre a vida, sobre os nossos dias. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A gente quer falar um pouco sobre o que mantém você vivo. O que mantém você vivo? Já pensou nisso? O que te faz levantar da cama todo dia? O que te move? O que te faz querer viver? Eu tenho falado para alguns que vou completar daqui a uns dias os 45 minutos do meu primeiro tempo de vida. Espero que seja só o primeiro tempo, que venha talvez mais um tempo de 45 e mais acréscimos, né? Sei como é que vai ser, a gente nunca sabe, mas tenho vivido o primeiro tempo dos 45 e chegado bem até aqui. Alegre, realizado com algumas coisas e ansioso pelo próximo tempo. Sabe que teve uma pessoa que mais viveu, mais longeva, que se tem notícia, que se documentou, ela vai aparecer aqui, é a Jeanne Calment, essa mulher aí. Esse último estágio aqui, de 1989, não é o fim da vida dela. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 1875, guarda aí, 1875, e ela faleceu em 4 de agosto de 1997. Fez a conta? 1875, 1997, 122 anos, 164 dias. Bastante tempo, né? Muitos dias. O marido dela faleceu com 73 anos, em 1942. Ela viveu mais da metade da vida viúva, não casou de novo. Sua única filha faleceu no ano de 1934, aos 36 anos de idade. Ela teve que criar o único neto, que faleceu num acidente de carro aos 37 anos, em 1963. No mesmo ano, ela também perdeu o genro. E no ano anterior, 1962, o irmão dela faleceu, aos 97 anos. Então, em 1965, ela já não tinha herdeiros, não tinha marido, não tinha genro, não tinha nada. E ela tinha 90 anos. E ela vendeu o apartamento dela, onde ela morava, para um tabelião morava na mesma cidade. E a situação, o negócio foi uma reserva de usufruto. Quem sabe o que é isso, né? Ela vendeu dizendo, eu vou permanecer morando aqui, então até o final da minha vida. E ele concordou. E ele pagaria mensalmente uma quantia até o final da vida dela, para que ela pudesse se manter. Ninguém esperava que ela fosse chegar aos 122 anos. Em 1995, ela vendeu em 65. Em 1995, morreu o comprador do apartamento. Parece engraçado, né? Puxa. Vocês acham engraçado isso? E é mesmo, é mesmo muito engraçado. Ele pagava 2.500 francos mensais para ela, e nesse tempo, aos 30 anos depois do negócio feito, ele já tinha pago mais que o dobro do valor do apartamento. E a dívida continuou, então, sendo paga pela família dele, né? E ela disse, poxa, maus negócios acontecem, né? Ele fez um mau negócio. Mas ela também não sabia que viveria até os 122 anos, né? Mas ao longo da vida dela, ela presenciou muitas transformações históricas. Pense, tanto tempo vivido, né? Ela viu, por exemplo, a inauguração da Torre Eiffel. Ela era francesa, então ela pôde ver a Torre Eiffel ser inaugurada. Ela tinha 13 anos. Ela conheceu o Vincent van Gogh, o pintor famoso. Ela atendeu ele na loja do tio, onde ela trabalhava, ajudava, e ela atendeu ele lá. Então, e ela narra um pouco desse encontro, embora não tenha documentos, né, que registrem isso. Mas a comprovação da idade dela foi feita com base numa coletânea de documentos e registros e censos e memórias, porque a cabeça dela estava boa até o fim da vida. Mas ninguém ao redor dela poderia testemunhar a vida dela, porque ela era a pessoa mais longeva, mais vivida, mais velha da Terra naquele momento. Parou para pensar nisso? Curioso, né? Curiosa essa história, interessante. Eu vi ela essa semana e me despertou o interesse.
Deus falou comigo sobre outras coisas, sobre esse tema ao longo da semana, que eu queria repartir contigo. Mas antes disso ainda, eu queria te falar sobre essa vontade de viver, né? Eu não sei se era o caso dela, se ela tinha vontade de viver, porque ela viveu um monte de tragédias ao longo da vida também. Mas você já reparou como a vontade de viver de alguém faz diferença? Pacientes terminais, por exemplo, que enfrentam um tratamento, eles vivem muito melhor, eles enfrentam com mais disposição, eles encaram as batalhas com disposição, com ânimo, porque eles têm algo pelo que viver. Eles têm vontade de viver e faz diferença no tratamento. Já perceberam isso? A pergunta para nós hoje é: o que mantém você vivo? O que mantém você vivo? Pelo que vale a pena viver? Já parou para pensar? Vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Quero te convidar para a gente abrir o texto bíblico de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versos 25 a 33, e depois nós vamos ler do 36 ao 38. Lucas 2, de 25 a 33 e 36 a 38. Quero te encorajar, eu vejo que eu mesmo uso muito a Bíblia aqui do celular, né? As crianças lá em casa, a gente tem feito o plano de leitura bíblica e estão usando sempre para registrar até o comentário ali e tal. E é bom, nos ajuda, nos facilita, tem N versões ali. Mas é legal a gente não perder o hábito de manusear. Eu comprei essa Bíblia aqui, pensando que eu ia conseguir manusear bem ela, só que ela é grande, difícil de carregar e tudo, e eu estou pensando seriamente em comprar uma menor, para poder fazer isso, né? Mas te encorajo a ter uma Bíblia em papel, dá para anotar, riscar, fazer, isso é bom, tá? Até para não perder o hábito de achar o texto aí, não só botar na busca, né? Que facilita também, que eu sei. Vamos lá, Lucas capítulo 2, 25 a 33, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Versos 36 a 38 agora. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, que fala conosco. Nós sabemos e cremos que o Senhor está aqui entre nós. Move o teu Espírito Santo, Deus, entre nós aqui, fala os nossos corações para que nós saímos daqui edificados pelo Senhor, dando passos, Deus, na tua direção, assumindo um compromisso contigo de viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Israel, aqui nesse contexto de Lucas capítulo 2, ele está falando aqui no momento em que havia passado 400 anos de silêncio profético, né? Deus falava com os profetas no Antigo Testamento e passam 400 anos de silêncio, Deus não fala mais. É o período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. E acontecem muitas coisas ali nesse momento, nesse tempo. Muita coisa aconteceu, muita coisa mexeu com Israel, mexeu com a estrutura política, mexeu com a estrutura religiosa. Há uma crise instalada ali. Um sincretismo religioso, uma sequidão espiritual, a decadência da religião, brigas de partidos dentro da religião judaica, fariseus, saduceus, tem os essênios que se retiram lá para o deserto, série de coisas acontecem,
E um monte de legalismo, corrupção pelo poder. Sumo sacerdote não é escolhido conforme a palavra manda, mas é comprado politicamente, é indicado politicamente pelos governantes romanos, como lhes convinha. Tudo bagunçado, tudo uma corrupção geral. Nesse contexto aparece um homem aqui, Simeão. A Bíblia não fala nada sobre ele antes e não vai falar nada sobre ele depois. É uma aparição única aqui desse homem, é uma menção única desse homem aqui. Mas o texto fala lá no versículo 25. Havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Vê que o texto não fala da descendência dele, não fala da relevância dele no contexto do templo, não fala se ele era um sacerdote, se ele era um levita, se ele era um profeta, não fala nada, não fala da família, da ascendência, da origem, não fala do currículo dele, mas fala que ele era um homem justo e piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele, cheio do Espírito Santo. Essas características e não o currículo dele eram destacadas aqui para escrevê-lo. A identidade dele estava vinculada ao que Deus via nele e não ao que os homens viam nele e nem ao que ele queria expressar. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre a vida de Simeão é o caráter e a unção de Simeão. O caráter e a unção, algo que eram parte da vida dele, o faziam viver, o moviam a viver. Caráter diante de Deus e a unção do Espírito, continuando a viver, permanecendo dia a dia, fazendo o que deveria fazer diante de Deus. Na sequência, o texto diz, aqui nesse mesmo versículo 25, diz que ele esperava a consolação de Israel. O Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha, a partir desse cenário, apesar desse cenário meio caótico da religião e do contexto político também de opressão dos judeus pelos romanos, ele tinha uma esperança. A esperança dele não era só uma libertação política, um renovo de Israel como nação, mas era fundamentada numa palavra de Deus, na promessa de Deus, que ele conhecia do Antigo Testamento e também de uma promessa revelada intimamente para ele, pessoalmente para ele, de que ele veria o Salvador, que ele veria o Messias. Ele creu nessa promessa, ele creu nessa revelação. E por isso, ele permaneceu, ele vivia com os olhos na promessa, ele vivia com os olhos em Deus, esperando, com o coração dele queimando para testemunhar a primeira vinda do Salvador, a primeira vinda do Senhor. Porque é isso que ele sabia, ele vai vir, ele virá e eu vou ver, eu vou esperar, eu recebi isso de Deus e eu estou vivendo por isso. O que movia Simeão a viver? O que fazia Simeão continuar vivo? A esperança de ver o Messias, de receber o cumprimento da promessa que Deus tinha dado para ele. Cumprimento da promessa que os profetas trouxeram lá no Antigo Testamento. Esperança e fé. Esperança em Deus e fé na promessa, crendo que aquilo que Deus disse vai se cumprir, que aquilo que Deus disse vai acontecer. A esperança na palavra, fundamentada na promessa, e a fé que Deus cumpre o que fala. Onde é que a sua esperança está fundamentada? Ela está fundamentada na palavra de Deus hoje? Ou tu olha para o cenário ao teu redor? Simeão tinha tudo para desanimar, olhando ao redor, vendo o cenário, o contexto onde ele estava inserido. Onde a tua esperança está firmada? O que te mantém vivo é a esperança da palavra de Deus? A esperança daquilo que Deus tem para ti? Ou tu desanima com as coisas ao teu redor? Você vive por fé? Lembra? Esperança e fé. Vive por fé? Ou tu te baseia nas notícias da TV, dos jornais, da internet, ou dos comentários dos influencers, dos blogueiros, ou ainda na opinião dos outros, a teu respeito,
a respeito da tua vida, a respeito das coisas. Como tu te move, como tu vive. Tu vive por fé ou vive influenciado por essas coisas? Nós devemos viver arraigados na palavra, com os olhos em Cristo. E diferente de Simeão, que esperava a primeira vinda, que se cumpriu, nós olhamos a segunda vinda. Esperamos a segunda vinda, que a Bíblia promete, que Jesus disse que cumpriria. Continuamos aguardando essa segunda vinda. Sabe que Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. Ou seja, o que tem fora que nos atrapalha e o que tem dentro que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a nossa corrida. Qual é a nossa corrida? Qual é a nossa parte? O que nos cabe? Larga aquilo que te atrapalha fora e dá um jeito de arrancar de ti o que te atrapalha dentro. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, esquece o que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros dizem. Ele deixou isso de lado, suportou a cruz e assentou-se à direita do trono de Deus, tendo cumprido a sua missão. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem, para que a gente não desanime e continue querer vivendo. O que move você a continuar vivendo? Adiante no texto de Lucas 2, 27 a 28, diz assim: movido pelo Espírito. Simeão, ele foi ao templo, movido pelo Espírito, guarda isso. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para ele fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, vamos parar aqui. O Espírito Santo, a gente leu que estava sobre Simeão, e agora o Espírito Santo o move a ir ao templo. Ele obedecia a direção, ele ouvia a voz, ele era sensível ao que o Espírito estava fazendo na vida dele. E pela narrativa do texto aqui, ele já parece alguém idoso, porque ele estava esperando morrer, Um jovem espera morrer, porque ele estava vivendo pela promessa. Parece ser alguém idoso. Mesmo assim, ele não se contentou só em ver a promessa e dizer, acabou, eu já vi. Mas ele foi lá, de perto, pegou, agarrou, nos braços. Ele participou, se envolveu, sentiu, vivenciou, se emocionou com aquilo. Quanta intensidade tu coloca naquilo que tu tem vivido com Deus. O Espírito Santo está em você, habita em você, ele te move, ele te impulsiona, ele te governa. Você está treinando os teus ouvidos, o teu coração para estar sensível ao mover, à voz, ao sussurro dele? E para obedecê-lo também? E você ainda vibra com o que Deus está fazendo e quer participar? Ou acha que isso já não é mais para mim? Deixa isso para a gente mais jovem. Deixa isso para os jovens. Passei, já fiz muito. Simeão não era jovem. E depois a gente vai falar de Ana, aqui no texto que a gente leu, que não era jovem. Mas eles estavam vivendo tudo o que podiam viver com Deus, curtindo cada minuto, cada instante daquilo que Deus os chamava para participar. Aqui eu penso em direção e atitude. Direção do Espírito na condução da vida e a atitude de obediência, a atitude de me envolver, a atitude de participar. É botar a mão, é caminhar, é se mover, me envolver com aquilo que Deus está me chamando. Direção e atitude. Continuando o texto, versículo 29 a 33, vai falar sobre o que Simeão falou ali, orou, ele louvou a Deus dizendo:
ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E aí o pai e a mãe do menino, quer dizer, José e Maria, que estavam ali, ficaram admirados com o que ele disse a respeito de Jesus. Nem era para se admirar tanto, porque o anjo já tinha falado, porque eles já tinham visto tanta coisa, mas cada vez mais aquilo era confirmado, pela boca de um, pela boca de outro, pela ação de outro. Deus ia confirmando isso no coração deles. Mas Simeão aqui, ele viu o cumprimento da promessa e ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus. A revelação do Espírito, para ele que ele veria o Messias agora, também o Espírito move para ele e diz, é esse aí, é esse. Ele olha um bebê, eu estou olhando aqui para o Miguel ali, ele olha o bebê, né, assim, e ele vai pensar que aquele bebê, não é o Miguel, tá, mas aquele igual ali, era o Messias, o libertador, o Salvador, com frágil assim, pequeno, talvez ali do mesmo jeito, né, envolvido nos panos e tal, mas ele, com os olhos espirituais, né, que o Espírito Santo revelou para ele ver que esse é o Salvador, e ele louva, ele crê de novo, ele creu na promessa e agora crê de novo, é esse aí, ele crê, ele discerne espiritualmente, e ele, uma coisa que ele discerne também é que essa salvação que viria não é só para os judeus, não. Ele fala que luz para a revelação aos gentios. Acho que é um dos primeiros momentos que isso aparece aqui no Novo Testamento, de alguém dizendo, é para os gentios também, não é só para Israel, não. A gente falava sobre isso em casa, né, quando a gente leu esse texto. Para os gentios também, nós aqui fomos alcançados por Jesus, pela salvação em Jesus, e Simeão falava disso. Talvez ele pensava em todos nós aqui, pela revelação de Deus. Ele tem esse discernimento de que é muito maior do que Israel. É muito maior do que Israel. E aí, grato e satisfeito por ter vivido esse momento ali, único, ele agradece e ele rende a vida dele. E diz, Deus, eu já vivi agora a promessa, eu já recebi a minha promessa, posso ir, posso partir, estou feliz, tu cumpriu de novo, e eu estou aqui, pode me levar. Ele viu o cumprimento do propósito na vida dele. E isso me faz pensar em sentido e propósito. Ele viu um sentido naquilo que Deus tinha revelado, naquilo que Deus tinha prometido, e viu o propósito da vida dele ser cumprido, ali, naquele lugar, naquele momento. Como é que tu olha para Jesus? Como tu olha para Jesus? O Espírito Santo já te levou a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Ou ele continua sendo um personagem histórico, que fez grandes coisas, que falou coisas interessantes, bons ensinos, só isso? Talvez aquela imagem do quadro pendurado na parede? Ou ele é o Senhor e o Salvador teu, pessoal, tu reconhece nele a salvação para a tua alma? Assim como Simeão, todo homem, toda mulher só pode partir em paz quando conhece, quando reconhece o Salvador, o Senhor Jesus. Se isso já aconteceu na tua vida, glória a Deus. Se não aconteceu, hoje é a oportunidade de conhecer Jesus desse jeito. Se tu já é salvo por Jesus, tu percebe como Simeão que a salvação ela não basta só para mim, só para os meus, mas ela tem que alcançar além. Ela é maior, ela é mais ampla, ela vai longe. Como isso afeta a tua vida? Como tu responde a essa percepção? Você tem olhado para a vida com que olhos, com que visão? A natural dos acontecimentos, das coisas, do dia a dia, dos problemas, tal, como todo mundo vê? Ou tu olha com os olhos espirituais, o que Deus está fazendo, o que Deus está usando, o que Deus está movendo, como eu me encaixo no que Deus está fazendo, como eu correspondo a esse chamado de Deus? O que ocupa a tua mente e o teu coração e, consequentemente, consome o teu tempo
consome a tua energia e os teus recursos também. Como tu tem ocupado a tua mente e o teu coração. Sabe que Simeão aqui, ele entendeu que a revelação que ele recebeu estava se cumprindo e a missão dele terminou. Terminou, e aí ele diz, Deus pode me levar, estou pronto. Mas todos nós temos também uma missão. Todos nós temos um papel para cumprir nessa obra de Deus, no reino de Deus, para a expansão do reino. E Paulo foi alguém que entendeu a missão que tinha, e em vários momentos ele passou por essa situação de quase fim da missão. E um texto que eu queria ler aqui, que ele fala isso e ele pesa essa questão, será que é fim ou será que ainda não é fim? Será que é um tempo, um intervalo? Será que tem um propósito nisso também? É Filipenses capítulo 1, versículo 20 até o versículo 26. Lá, Paulo escreve assim aos Filipenses, Filipenses 1, 20 a 26. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido em meu corpo. Porque para mim o viver é Cristo, a vida é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho, outra versão vai dizer. Caso continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Fico dividido, o que eu quero viver? Eu não sei. Estou pressionado dos dois lados. Já pensou nisso? Será que tu anseia assim, morrer para estar com Cristo, a ponto de ficar assim dividido? O instinto de sobrevivência cede ao desejo de estar com Cristo? Né? Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Vontade de ficar vivo, vontade de se manter vivo. Entendeu? Eu podia morrer, que ao cabo do meu sofrimento, estou preso aqui, estou condenado à morte aqui, mas eu quero ficar vivo, porque eu vou continuar uma obra de Deus na vida de vocês, vai frutificar, vai ser bom. Eu vejo valor nisso, eu quero queimar mais. Entendeu? É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer. Ele pensou, sei disso, Deus também vê assim, eu não vou morrer aqui não. E continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo deixou a dor ali da prisão, o medo da morte, a possibilidade até de dizer, Deus, então me leva, me tira daqui desse buraco, me tira desse lugar aqui insalubre, me leva junto da tua presença, eu quero morrer mesmo. Ele deixou esse conforto de lado, dizendo, Deus, eu quero ficar vivo, porque tem mais gente que precisa que eu entregue algo lá. Eu tenho algo ainda para entregar, eu ainda posso, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho algo do Senhor para repartir. Me leva lá de novo. E ele faz isso ainda. Ele continua. Ele tinha sido castigado, açoitado, preso várias vezes, apedrejado. O sofrimento de Paulo era tamanho que ele podia mesmo desejar morrer e estava tudo bem, a gente ia entender. Mas ele diz, não, está muito, ainda tem mais lenha para queimar. Tenho mais lenha para queimar. No final mesmo, 2 Timóteo, Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. No final ele diz, eu completei. Aí ele entendeu, terminou, fiz tudo, preparei gente, entreguei tudo, vivi tudo. Agora deu, agora posso ir.
Ele percebeu que a missão estava cumprida e chegou a hora de partir. O que faz com que tu não entregue os pontos? O que faz com que tu continue querendo viver? Sem desistir, sem desanimar. Talvez, se a tua vida é pautada pelo olhar natural, seja só, veja, não é que isso é ruim o que eu vou falar, mas seja só isso. A tua família não te deixa entregar os pontos. Você olha para a família e pensa, não posso deixar a peteca cair. Isso é legítimo, mas talvez se é só isso, é pouco. Talvez seja o estudo e a formação dos teus filhos, tu olha e são pequenos, eu tenho filhos pequenos, eu penso, o que eles vão ser depois, o que eles vão se formar, o que eles vão trabalhar, com quem vão casar, eu penso nisso, mas se é só isso, é pouco. A manutenção do estilo de vida, se a manutenção do estilo de vida te faz continuar vivendo, trabalhando, fazendo o que tu faz, levantando da cama, é pouco. A busca por realizar um sonho, comprar uma casa, viajar, mudar de país, poder me aposentar bem e parar de trabalhar e ter renda para o fim da vida. Gente, é pouco. É pouco. Você está combatendo o bom combate? Segue determinado a completar a carreira que Deus lhe propôs? Isso me faz pensar aqui em Paulo, em realização e entrega. Realização do propósito de Deus, do sentido que Deus me criou, me fez, me formou, me deixou viver. Realização dessa grande obra de Deus e entrega da minha vida até o fim, até o último dia, até o último suspiro. Eu ainda tenho lenha para queimar, lembra? Lembra quando a gente faz uma fogueira, ou acende uma lareira, um fogão a lenha, tem uma brasinha lá, ainda está aquecendo, ainda pode acender alguma coisa, tem ainda algo para entregar, até o fim. Realização e entrega. Último ponto que eu quero ver contigo aqui, é Lucas, a partir do versículo 36, Lucas 2, até a partir do 36, que diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ela era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O jeito que está escrito de Lucas aqui não fica claro que idade, de fato, Ana tinha. Porque diz aqui que ela era muito idosa e que ela tinha ficado casada 7 anos só. Provavelmente o marido morreu e ela ficou viúva o resto da vida. Até os 84 anos. Não dá para entender se ela faleceu com 84 anos, se naquele tempo ela tinha 84 anos ou se ela casou de novo, né? Mas ela era idosa, bem idosa. Pelo menos 84 anos ela tinha, certo? Mas olha o que diz aqui, né? Ela é um exemplo de dedicação. Ela não deixava o templo, estava sempre lá. No contexto judaico, o templo, o prédio, a construção, era a presença de Deus. Deus estava ali, ela tinha, provavelmente ela servia, ela ajudava, trabalhava, se envolvia. A gente não vive mais esse tempo onde o prédio onde o lugar da adoração é o prédio da igreja. Não é isso, não. Mas quer dizer aqui que ela não deixava a presença de Deus, ela não deixava de estar com Deus, ela não deixava de estar junto de Deus, na presença de Deus, vivendo o que Deus tinha para ela. Ela adorava a Deus, ela orava e jejuava, e ela creu, assim como Simeão, quando ela viu o bebê ali, e ela deu graças, e ela não parou por aí, ela passou a testemunhar daquilo que ela viu, dizendo aos outros, lembrando da redenção prometida a Israel. Ela não considerou a idade dela um obstáculo, ou talvez até as limitações físicas da idade, como um impedimento para fazer o que ela poderia. E ao que o texto indica, ela se esforçou, né, ao longo da vida para se manter ativa, útil ao Senhor. Aqui eu vejo
Duas palavras de novo: consagração e disciplina. Consagração de alguém, a vida dela consagrada a Deus, e a disciplina de se apresentar diante de Deus, de viver com Deus, de estar inteira para viver tudo que ela tinha que viver, para cumprir a missão. Sabe que tem uma história famosa, talvez tu já ouviu, sobre o Robert Murray McCain. Era um pregador, um evangelista escocês, que faleceu de tifo em 25 de março de 1843, e a razão foi o trabalho excessivo e a exaustão. Ele negligenciou o próprio corpo. Em seu leito de morte, aos 29 anos de idade, 29 anos de idade, ele disse a mais famosa frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Deus me deu um cavalo e uma mensagem, mas eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Como você tem cuidado do seu cavalo? Como você tem cuidado do seu cavalo? Seu corpo é uma ferramenta dedicada, consagrada e útil para glorificar a Deus. Lembra de Ana, na sua avançada idade, ela continuou fazendo, entregando, vivendo, cuidando, disciplinadamente. Para terminar aqui, quero refletir contigo. Por acaso, alguma vez, você ouviu falar de alguém que na iminência da morte lamentou não ter tido a oportunidade de fazer mais um negócio? Sabe de alguém? Puxa, eu podia ter comprado mais uma propriedade. Eu podia ter trocado de carro. Agora era a chance. Eu podia ter... Na iminência da morte, se queixou da casa em que morava, do carro que dirigia ou do trabalho que tinha? Lembra de alguém que naquela hora derradeira pensou nisso? Na hora da morte, lembrou de uma ação judicial ainda não julgada que poderia lhe trazer mais dinheiro? Tenho coisas a receber, ações interminadas, não posso morrer antes que saia a sentença. Alguém que pediu para conferir o saldo da conta bancária e dos investimentos antes de morrer? Ou alguém que se arrependeu de ter passado tempo demais com a família? Alguém que se arrependeu de ter passado tempo demais com a família, com a esposa, com os filhos? Alguém que considerou ser improdutivo investir na vida de outros? Alguém que achou inútil ter valorizado a palavra de Deus e participado de uma comunidade de fé? Chegou no final, nada disso fez sentido, não adiantou. Já conheceu pessoas assim? Eu não. A falta da vida nos faz perceber o real valor das coisas. A falta da vida vai chegar, vai terminar, faz a gente perceber o real valor das coisas. Talvez tu já assistiu, eu não assisti, mas essa frase é tão famosa de um filme que vale a pena assistir. Eu quero assistir ainda, mas é longo e eu, com a minha companhia lá dos meus filhos, não vai dar certo. Vou ter que olhar sozinho esse filme, ou com a Janine. A Lista de Schindler. Já deve ter assistido. Eu não consegui ainda. É antigo. Mas lá no final, Schindler, ele foi responsável por poder salvar a vida de 1.200 judeus, mais ou menos. E ele não era um cara bonzinho, não, no começo. Mas ele começou a ver os horrores do nazismo. Ele era até membro do partido nazista. Mas ele muda a posição dele. E no final, tem uma cena, licença poética do filme, talvez, eu acredito, em que ele está fugindo, ele vai fugir dos aliados, mas os judeus entregam para ele um anel feito de obturações dentárias de ouro, né? Feito com aquilo, onde diz uma frase do Talmud: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E ele olha isso e ele começa a chorar, ele tem uma crise de choro,
E ele diz: eu poderia ter salvo mais. Eu joguei fora tanto dinheiro. Eu não fiz o suficiente. E ele olha para o carro dele, e ele olha para o distintivo nazista de ouro que tinha, e diz que poderia ter trocado aquilo por mais algumas vidas. Ele se lamenta: eu poderia ter conseguido mais uma pessoa, e não consegui. Outra pessoa que percebeu o valor do templo foi Adolfo Kaminski, membro argentino da resistência francesa, também durante a época do Holocausto. Ele se especializou na falsificação de documentos de identidade, e ele aprendeu a reverter, eliminar a tinta dos documentos e poder apagá-la e escrever coisas novas. E ele falsificava documentos assim. E ele costumava dizer: fiquem acordados o máximo que puderem. Lutem contra o sono. O cálculo é fácil. Em 1 hora, eu faço 30 documentos falsos. Se eu dormir 1 hora, 30 pessoas morrerão. Se eu dormir 1 hora, 30 pessoas morrerão. Fecha teus olhos. Quero te convidar a refletir agora e falar com Deus aí, no teu íntimo. Não precisa responder nada para mim, não precisa levantar a mão, não precisa sinalizar nada, mas quero te fazer pensar e tomar resoluções diante de Deus. O que mantém você vivo? Pelo que vale a pena viver? Avalie agora como é que tu tem pregado a tua vida. Se Deus te chamar para partir hoje, você está pronto? Ou essa é uma ideia que ainda te inquieta, te traz preocupação, desespero talvez? Se isso ainda não é pacífico para ti, considera entregar a vida a Jesus. Reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, rende a tua vida a Ele e recebe a paz de Deus. Se você reconhece a Cristo como Senhor, agradeça essa salvação. Agradeça a salvação, ela faz toda a diferença na nossa perspectiva de vida. O teu coração, ele queima pela salvação de outras pessoas, queima pela salvação de almas. Pense em algumas pessoas do teu círculo de amizades que estão ao teu redor agora, ora por elas, coloca o nome delas diante de Deus. Considera como tu pode te envolver para que elas possam conhecer Jesus. O Espírito Santo habita em você, ele governa a sua vida. Como a ação dele é real no seu dia a dia? Ele te move como moveu Simeão? Ele te impulsiona, ele te capacita, ele te governa, te dirige? Como você tem treinado seus ouvidos e coração para manter-se sensível ao Espírito nessa comunicação? A sua esperança está fundamentada na palavra? Você tem meditado nela para viver fora desse cenário, desse contexto corrupto, corrompido, distante de Deus? Assim como Simeão vivia, afastado de toda aquela corrupção da religião judaica, do contexto político, da instabilidade. Você é movido pelo céu ou pelas coisas desse mundo? Como o reino de Deus molda a tua vida? Você ainda vibra com o que Deus está fazendo? Você ainda tem vontade, tem alegria, tem disposição? Você vibra com isso e quer participar disso? Você anseia pela volta de Cristo, pela segunda vinda, não pela primeira, como Simeão ansiava pela primeira e viu isso acontecer. Você anseia pela segunda? Você tem encarado a vida com visão natural ou espiritual? E a forma como você investe seu tempo, energia e recursos está alinhado com isso? Você tem combatido o bom combate e se esforçado para completar a carreira sem desanimar, sem deixar cair a peteca, sem entregar os pontos? E você tem cuidado do cavalo que Deus te deu para cumprir sua missão nesse mundo? O que tu ainda pode entregar para o Senhor e para o avanço do seu reino nessa terra?
Vamos orar. Deus, Tu conhece o nosso coração, Tu conhece as nossas vidas, conhece, Deus, as nossas resoluções. O Senhor ouviu as orações aqui, ouviu os pensamentos, viu os pensamentos, e o Senhor sonda o nosso interior. Nós cantamos aqui mais de uma vez. Tu conhece os nossos intentos, o Senhor nos move a viver, o Senhor conhece o nosso interior, sabes tudo que nós somos e quer o nosso coração. Que o nosso coração, Deus, ele seja movido pelo Senhor, governado pelo Senhor, que a nossa força de vida, a nossa vontade de viver seja cumprir o Teu propósito, ver sentido na Tua palavra, entender que os resultados da nossa vida, eles devem ser eternos e não passageiros, que nós possamos entregar tudo, Deus, que a nossa vida, tudo que o Senhor nos deu é Teu, e nós queremos Te entregar, Te devolver, e não podemos retribuir, Deus, jamais, tudo que o Senhor fez por nós, porque é grande demais, é impagável, mas por gratidão, por amor, por liberalidade também, nós queremos fazer isso, e não olhando só para nós, mas olhando além, que a Tua obra é muito maior do que nós, muito maior do que o nosso mundinho, do nosso contexto. E o Senhor quer alcançar muitas pessoas. Que tudo que a gente puder queimar, nós tenhamos lenha para queimar na Tua obra, e possamos entregar tudo até o último dia, até o último suspiro, do jeito que for. Nos ajuda, Deus, a conservar a nossa vida e íntegra, espiritualmente também, para não sermos desacreditados, não perdermos a autoridade, Deus, de fazer a Tua obra, Deus. Nos enche com Teu Espírito, derrama sobre nós, Deus, a Tua unção, para que o mundo creia, que o mundo conheça, que o mundo veja e seja impactado, Deus, pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui, despede cada um, Deus, na Tua paz, com a Tua bênção nessa semana, guarda o coração, guarda as atitudes, guarda a vida de cada um, Deus, e que vivam, Deus, por Tua honra, para Tua glória, para glorificar o Teu nome. Amém.